Olá, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Mais Saúde. E hoje nós vamos conversar sobre problemas da visão. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista, e para conversar sobre esse tema muito importante, que todos nós devemos considerar e valorizar, eu convidei o Dr. Fábio Ionamini Yamazato, que é oftalmologista, especializado em retina e que vai nos esclarecer sobre essas situações que nós denominamos problemas de visão. Bom, Fábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui para esclarecer aos nossos telespectadores sobre esse tema muito importante de um órgão fundamental, que são os olhos. Quais são os mais frequentes problemas de visão que o ser humano enfrenta? Muito obrigado pelo convite, Dr. Ovando. Os principais problemas de visão são a miopia, são as doenças relacionadas ao grau, né? Então, miopia, hipermetropia, astigmatismo e a visão curta de perto, que é a presbiopia. Então, a miopia, né, que é o problema mais comum dos jovens, ela inicia-se mais ou menos na idade escolar, entre 8 e 12 anos de idade. É aquela criança que começa a ter dificuldade para enxergar de longe o quadro na escola. Ele tem um baixo rendimento. É importante que os pais acompanhem, os professores também acompanhem essas crianças e desconfiem se a criança não está indo bem na escola, que pode ser um problema de miopia, a visão para longe. Já após os 40 anos de idade, a doença mais prevalente, mais frequente é a presbiopia, que é o braço curto. É aquela pessoa que nunca usou óculos a vida toda e de repente começa a ter que afastar para enxergar, para poder ler. Isso chama presbiopia, ou vista cansada, popularmente conhecida. E também a correção com óculos, ela se faz necessária e ajusta o foco para a pessoa poder ler novamente. Muito bem, Fábio, é um dado muito importante essa questão da criança, né? A criança vai para a escola, tem que interagir com as informações e com o professor e, de uma maneira geral, a mãe não avalia adequadamente em casa, porque está brincando, correndo, mas chega na escola, fica todo mundo sentadinho, bonitinho, olhando para o quadro. Qual é o sinal importante que o professor, e aqui para o professor, né, ou professora naturalmente, deve atentar quando a criança está tendo dificuldade para enxergar? O que ela faz? Diminui o olho, diminui, fecha? Exatamente. Então é aquela criança que, isso é um relato do consultório, eu pergunto para as crianças, o que você faz se você não enxerga para longe? Eu acabo copiando do coleguinha. Então, de repente, a criança ela não está conversando com o colega, ela está olhando para o caderno do colega para poder copiar. Porque perto ela enxerga. Porque perto ela enxerga, ela não enxerga de longe. E realmente, alguns pacientes, quando ele fecha um pouquinho o olho, igual eu já tenho o olho fechado, né? ele diminui a entrada de luz, e essa diminuição da entrada de luz ajuda no foco para longe. Então ela começa a forçar muito a visão. Isso também contribui para uma rápida progressão do grau. Quer dizer que piora se a criança faz isso. Piora, e então é um sinal de alerta para os professores. E a criança que toda hora quer procurar uma distância mais curta, aquela criança que em casa só assiste televisão muito de pertinho, ou pega um tablet, um celular e traz muito para próximo para poder enxergar, são sinais indiretos de miopia. Normalmente a distância é 20, 25 centímetros para enxergar bem. Aí quando ela traz mais perto, já é um alerta. Já é um alerta. Exatamente. Tanto para o professor, quando ele está lendo alguma coisa, como também quando ele fecha a visão, a vista, para poder enxergar mais longe. Perfeitamente. Muito Exato. bom, interessante esse aspecto. Isso aí é um alerta para pai e professores para ajudar a criança, porque corrigindo ela vai enxergar bem, não vai ter problema, vai estacionar o grau de miopia e, consequentemente, vai ter melhor rendimento. E o pessoal do braço longo ou braço curto, doutor? Como é que é essa história aí? Depois de quantos anos que o indivíduo começa
ter que distanciar a letra para ele poder ver adequadamente? Muito bem, em uma condição natural, então isso eu falo para o paciente de 50 anos, 60 anos, que chega no consultório muito preocupado, porque ele nunca usa óculos, ele nunca teve problema de visão e de repente não consegue mais ler, ele precisa afastar, né? Isso é uma condição de dentro dos olhos, então o músculo que ajusta o foco para perto, ele vai perdendo a elasticidade, isso chama presbiopia. Ou seja, envelhecimento. Envelhecimento é uma condição que é progressiva, lentamente progressiva, então a cada 2 anos mais ou menos ele tem que afastar cada vez mais, né? E quando ele utiliza a correção com óculos, ele consegue consertar esse foco, ele consegue novamente colocar uma linha na agulha, fazer algum trabalho de precisão manual para bem próximo. Esse lado, quando eu falei envelhecimento, é para dar uma ênfase, né? De uma maneira geral, a gente percebe que está envelhecendo quando começa a ter cabelo branco, ruga, cai cabelo e tal, mas às vezes antes disso, né, o indivíduo já começou a ter dificuldade para enxergar e ele não está aceitando muito aquilo ali, quer dizer, ele não está nem percebendo às vezes, né? Então é importante, quando começar a acontecer isso, você já lançar a mão, né, de uma orientação adequada do oftalmologista da sua confiança, para que você possa ter isso corrigido e não ter, forçar a visão, dor de cabeça e às vezes até dor cervical, né? Dor no pescoço, o indivíduo tem que estar mexendo e se contraindo. Doutor Fábio, é comum a gente ver pessoas também com olho vermelho. O que é olho vermelho? Além de, claro, a cor avermelhada dos olhos. O que tem por trás disso? Mas nós vamos para um breve intervalo e o senhor vai responder isso no nosso segundo bloco. Olho vermelho, o que se preocupar? Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco e hoje conversando sobre problemas da visão. E o nosso convidado é o Dr. Fábio Namini, oftalmologista, especialista em retina, e esclarecendo para nós os problemas mais frequentes da visão. No bloco anterior, perguntei para ele sobre a questão do olho vermelho. Dr. Fábio, o que significa olho vermelho? Muito bem. O olho normal, com dito normal, ele tem um aspecto branco, né? A esclera, que é o que reveste o olho, a cor natural é o branco. Quando o olho está branco e de repente fica vermelho, traduz um alerta. Alguma coisa está acontecendo com os olhos. A principal causa de olho vermelho no nosso meio é o olho seco, que é uma coisa muito comum. Então, os hábitos modernos, doutor Orlando, que utilização de aparelho celular, computador, ar-condicionado, a própria umidade relativa que é baixa no nosso estado, muito vento, tudo isso contribui para o ressecamento dos olhos. Então, no final do dia, quando o olho se torna avermelhado, sintomas de ardência, tudo isso pode estar relacionado com o uso excessivo da visão, principalmente com dispositivos eletrônicos, e que leva ao olho vermelho. Outras condições de olho vermelho, conjuntivite, inflamações externas, a gente chama esclerite, uveíte, que é uma inflamação um pouquinho mais interna, tudo isso são condições de inflamação dos olhos e normalmente requer uma avaliação do oftalmologista. Essa conjuntivite, doutor Fábio, ela pode ser alérgica. A gente vê pessoas coçando o olho, às vezes lacrimejando. Mas para chegar a essa conclusão, ele não pode achar, ele tem que ter certeza. E quem tem certeza, no caso, é o médico. A questão que o senhor comentou sobre o olho mais seco. Olho seco tem sempre que procurar uma causa, outra que não seja local do olho, ou o indivíduo simplesmente já interpreta de imediato como sendo possibilidade de ter falta, de estar exigindo muito da visão, o ambiente meio seco, e isso já significa uma reação inflamatória local porque está seco o olho. Exatamente. Ou ele deve sempre buscar já o oftalmologista? Não. Inicialmente, doutor Orlando, as medidas para tentar diminuir o olho seco
como tentar fazer pequenas pausas no trabalho com o computador, por exemplo, diminuir o uso do ar-condicionado, piscar bastante, massagear os olhos. Se ocorrer uma melhora só com esse tratamento não medicamentoso, não necessariamente ele precisa correr para o médico oftalmologista. Mas muito bem lembrado, existe uma condição médica reumatológica, uma doença chamada síndrome de Sjögren, em que existe anticorpos que destroem lentamente a glândula que produz a lágrima. Então, é necessário, principalmente aqueles pacientes que têm um longo período de olho vermelho, olho seco, procurar sim um oftalmologista para tentar detectar ou excluir essa possível causa. Que seria, no caso, a redução da lágrima. Exatamente. E tem uma outra condição. Pacientes que utilizam medicação antidepressiva, diuréticos, antialérgicos, diminui também um pouquinho a produção da lágrima. Hipotireoidismo, que é a diminuição do hormônio tireoidiano, esse metabolismo mais baixo, claro que se não tiver controlado, ele também auxilia no olho seco. Reduz a produção da lágrima. Exatamente. Isso que você está ouvindo e vendo é muito importante entender, né? O organismo é um sistema integrado. Nós falamos aqui exatamente sobre essa questão do olho seco, porque de uma maneira geral, seja vermelho, tendo como causa a redução de lágrima, quer dizer, você fabrica lágrima, mas se a glândula não está boa, porque tem um anticorpo atacando, gerando uma inflamação, não vai ter lágrima, e isso vai lesar a esclera, né, que é essa parte branca do olho, né, e lesando a esclera, você pode perfurar a esclera. Isso leva, inclusive, a cegueira, dor intensa, enfim. Então, quando tiver coisa que está se repetindo, e depois dessas manobras que o Dr. Fábio propôs, e não melhorou, né, mas ainda assim, às vezes, você pode estar tomando antidepressivo, você sabia que estava um pouco seco, mas era perfeitamente administrável, não incomodava tanto. Ou você é hipertenso, toma diurético. O diurético tira um pouquinho de líquido do organismo, estava um pouco seco, mas em outras situações não. E você percebeu que está piorando, não perca tempo, vá diretamente ao oftalmologista. Uma outra coisa que a gente vê com relativa frequência dos pacientes é a questão, às vezes, do indivíduo chega apavorado no consultório, né? O pessoal diz assim, vai para o cardiologista correndo, aquele olho vermelho, levantou de manhã, vai olhar no espelho, está aquele vermelhidão, sangrou a conjuntiva. Excelente. O que é isso? Realmente, no consultório, isso é muito frequente. Então, aquele paciente que acordou com uma mancha de sangue vivo, na parte branca do olho. A gente chama de hemorragia subconjuntival. Na grande maioria dos casos, não traduz nenhum perigo. Ela é aparente, externa. Muita gente fala, doutor, será que eu estou tendo um derrame? Eu devo lembrar que não tem essa possibilidade de um sangramento dentro da cabeça atingir o olho, escorrer para dentro do olho. Não tem correlação. Não tem nenhuma correlação. Então, não é derrame quando a gente observa aquela pequena manchinha de sangue. Isso é uma causa de muita preocupação por parte dos pacientes. E o que causa essa manchinha de sangue, né? A hemorragia subconjuntival? Em geral, o paciente, dias antes, ele teve ou um dia muito estressante, ficou nervoso e teve um pico, um aumento da pressão arterial naquele momento, ou ele pegou muito peso, fez um esforço muito grande, a gente chama manobra de Valsalva, que você prende o fôlego e faz aquela força, aumenta um pouquinho a pressão na artéria e rompe. Ou ele esfregou o olho, ele traumatizou. Então essa condição ela é muito tranquila, com pressinha gelada. Esse é o caminho. E às vezes algum colírio que o oftalmologista prescreve. E esperar. Exatamente. 7, 10, 12 dias desaparece. Perfeito. Então, Fábio, nós temos ainda dois temas muito importantes. Eu gostaria de falar agora sobre a hemorragia da retina e também a catarata. Mas nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com esses dois temas. Não saia daí, nós já voltamos.
Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do programa Mais Saúde e hoje conversando sobre problemas da visão. Nosso convidado é o Dr. Fábio Ionamini, oftalmologista especializado em retina, e no último bloco, fim do segundo bloco, nós falamos que falaríamos agora sobre questão de retina e sobre questão de lente, no caso catarata. Doutor Fábio, a retina a gente não vê. Nós comentamos sobre hemorragia subconjuntival, que assusta, todo mundo vai para o cardiologista, oftalmologista, aquela correria, mas não compromete a visão. Não raro, às vezes, o indivíduo está bem, levanta pela manhã e não está enxergando, está tudo vermelho, ou simplesmente perdeu parte da visão. A gente já tem uma certa experiência, sabe que isso geralmente é alteração da retina, não raro sangue, sangramento. E os diabéticos correm maior risco sobre isso. O que é isso? O que é essa alteração da retina? Muito bem. Como o Dr. Ovando falou, a retina é a parte interna da visão. A gente não consegue olhar para a retina sem aparelhos, também chamado como fundo de olho. E a retina é uma estrutura que tem pequenos vasos, pequenas artérias, pequenas veias, que levam suprimento para a parte interna da visão. E o diabetes é uma doença crônica, é uma doença que, se não controlada, ela leva a pequenas alterações nas artérias. A gente chama de microangiopatia. Essas artérias ficam com as paredes mais espessadas e mais frágeis, com uma tendência a uma ruptura. Uma vez que rompeu um vasinho, ele sangra. E aí é o mecanismo da perda de visão relacionado com a retinopatia diabética. Sangue é excelente, é vida dentro da artéria, fora da artéria é problema. Sem dúvida. É o que acontece, quer dizer, o indivíduo perde a visão porque a retina, que tinha que estar recebendo oxigênio, agora recebeu sangue de forma desordenada. E aí não projeta a visão, a imagem não é projetada e não é passada para o nervo que capta e conforme, que monta essa imagem no cérebro. Isso é frequente no diabetes, doutor? Felizmente não é frequente. Por quê? Essa lesão, ela decorre anos de descontrole. O que eu comento com os pacientes diabéticos no consultório é, se você controlar os níveis glicêmicos adequadamente, com a medicação, com o exercício físico, com a alimentação, nunca esse paciente vai desenvolver essa microangiopatia e, consequentemente, o sangramento. Agora, naqueles pacientes que têm 20, 30 anos de descontrole do diabetes, existe uma taxa relativamente alta, podendo chegar até 90% em 30 anos. Então vocês veem, você que é diabético, que está prestando atenção e assistindo, que às vezes já tem uma discreta alteração da visão, pode ser retinopatia, mas é bem mais provável que você esteja sendo acometido de catarata. O que é catarata, doutor? É comum no diabetes também, não? Sem dúvida. A catarata é uma opacidade de uma lente que a gente tem dentro do olho, do cristalino. Essa lente, ela está interna, mais ou menos no centro do globo ocular. E é uma lente transparente, como uma janela perfeitamente limpa, exatamente. Com o passar do tempo, principalmente pacientes com catarata ou que foram muito expostos ao sol, trabalhadores rurais, essa janela limpa, esse vidro, ele começa a ficar opaco, escuro. Isso por causa da glicose alta. Por causa da glicose alta. Que vai impregnando. Exatamente. E com o tempo, a visão vai sendo acometida, ele vai enxergando mais embaçado, tanto para longe quanto para pertinho. Aí ele vai no doutor e fala, doutor, eu vim aqui para o senhor arrumar um óculos para mim. Exatamente. Aí o que o doutor fala? Primeiro a gente tenta corrigir, compensar com óculos. Em alguns casos até é possível, doutor Orlando, mas na maioria dos casos o tratamento é cirúrgico, então que consiste na remoção dessa lente que está opaca, que está
suja, entre aspas, e o implante de uma lente transparente, cristalina novamente. Essa é a cirurgia da catarata. E hoje se faz com uma facilidade gigantesca, né? É impressionante como hoje a cirurgia de catarata, você pode até corrigir a miopia e a hipermetropia nesses casos com essa lente, né, doutor? Exatamente. Então a cirurgia de catarata, ela avançou muito nas últimas décadas. Há mais ou menos 15 anos atrás, ou 20 anos, a gente tinha que fazer uma grande incisão, anestesia mais profunda com uma injeção atrás do olho e mais ou menos 5 a 6 pontos. Hoje a gente pode fazer uma cirurgia em mais ou menos 15 minutos, anestesia com colírio e sem ponto, onde a gente introduz uma lente dobrável e ela abre dentro do olho e realmente essa lente pode corrigir um problema prévio de miopia, de hipermetropia ou até mesmo da multifocalidade, da visão de longe e de perto. Coloca o olho uma lente, outro olho outra, ou a lente colocada nos dois, já tem os dois focos? Exatamente, é uma lente multifocal nos dois olhos. Os dois olhos. Você veja como é importante, mas não é por isso que você vai deixar de cuidar da diabetes, né? O segredo é exatamente, nós estamos falando de um órgão fundamental que é o olho, né? Através da visão você interage com tudo que há do universo e é preciso preservar. E quando você tem a glicose elevada, e aqui é importante, um dado fundamental, que de uma maneira geral a gente pensa só que é só o nível elevado, mas se você come e se mantém um pouco mais elevada a glicose, ela já tem esse tipo de alteração também. Então isso significa que você não deve exagerar na ingesta de alimentos. Mas para a gente terminar, eu sei que é um assunto extremamente longo, é a questão do glaucoma. O que é glaucoma? Glaucoma é uma doença no nervo óptico. É uma doença rara, mas é uma doença muito importante. O oftalmologista se preocupa muito porque ela é conhecida como ladrão silencioso da visão. Ela não produz sintomas nenhum. E quando a gente percebe uma baixa de visão, num estágio muito avançado, já é uma fase irreversível. Porque já lesou o nervo. Porque já lesou o nervo Mas óptico. o que faz lesar o nervo? Aumenta a pressão? Exatamente, a pressão intraocular, que não tem relação com a pressão arterial, isso é muito importante que se diga, ela, quando está aumentada, ela produz lesão no nervo óptico. E essa lesão ela é progressiva durante muitos anos, reduzindo o campo de visão, ou seja, o paciente ele enxerga em frente, ele consegue ler uma placa, mas a visão lateral periférica vai fechando ano após ano, até que fica um túnel, um pequeno túnel. Só um foco. Só um pequeno foco. Então vocês veem que são coisas sutis que deve estar sempre atento. Não é por qualquer bobagem que você deve correr no oftalmologista. Mas se você tem diabetes, faça a avaliação cada 6 meses ou cada ano no máximo, para que você verdadeiramente possa ter segurança da saúde dos seus olhos. Doutor Fábio, a palavra é sua, considerações finais sobre cuidados com a visão. Muito obrigado pelo convite, doutor Ovando. Eu recomendo a todos os pacientes, todos os ouvintes que estão em casa, que procurem uma avaliação de rotina, principalmente após os 40 anos de idade, anualmente, para checar a pressão do olho, para checar o grau, para avaliação da catarata e também para avaliação de tumores. Existem tumores nos olhos que muitas vezes não produzem sintomas. Então essa avaliação periódica é muito importante. E para as crianças que nunca foram avaliadas, uma avaliação para ver se ela não precisa de grau. Exato. Então eu quero agradecer mais uma vez, doutor Ovando, obrigado pelo convite. Por favor, eu que agradeço, é uma honra tê-lo aqui, muito obrigado e oportunamente nós vamos voltar a conversar sobre outras doenças oculares. A você que nos prestigiou, nosso muito obrigado.